Hello, Michelle. Hello, pessoal. Quem tá entrando agora? Boa noite para todo mundo. Hello, Tassiana. Franciele, boa noite. Acabei de enviar um convite a você, tá, querida? Vamos lá chamar nossa convidada de hoje. Convidei. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem for entrando, se puder, ó, no aviãozinho aí, convidar as pessoas para assistir essa live, esse bate-papo, que vai ser muito bom. Franciele, eu mandei 2 convites, querida. Você quer solicitar para eu aceitar, então? Feliz em ver você aqui, Tassiana. Fica aí sobre aviso, hein? Oiê! Falei, não é possível que nós não vamos conseguir. Não é possível, né, Jussara? Tem que conseguir, não conseguir pelo Note, mas vai pelo celular, né? Tá ótimo. Ô, querida, prazer, viu? Igualmente, Jussara. Tá boa a imagem? Tá assim, Tá, eu tô se ajeita aí. aí, vai se ajeitando. Olha, tem alguém entrando aqui na live agora que ele tá de olho, ele vai avaliar, falar o seguinte: vamos ver se ela tá fera, se ela aprendeu, fez o dever de casa bonitinho. Meu Bem, gente, Deus, olha a responsabilidade, né? Ah, meu Deus, esse é meu mentor, sou grata por ele, tenho assim gratidão pelo Fernando. E adoro ele, assim, de paixão, né, Fernando? boa noite, pessoal. Eu vou me apresentar. Eu sou a Jussara, líder do Café com Mulheres aqui na Flórida. E hoje nós estamos recebendo aqui para um bate-papo Franciele Castilho, do Paraná, né? Nem Curitiba. Não, é Castilho! Cristalino. Cristalino! Cristalina, errei. E eu aqui coloquei, eu falei, eu não posso errar o nome dela. Desde cedo eu trocando aqui. Mas, Castilho ó, Cristal. Jussara, te cortando, todo mundo vai bater palmo pra você, porque eu erro o nome de todo mundo, viu, Tássia? Agora... Faz parte. Bem, pessoal, eu quero desejar a vocês assim que nós tenhamos, né, uma live maravilhosa e eu quero registrar a presença aqui do Fernando Cunha, que é o mentor da Franciele, foi ele que fez a interlocução. Quero agradecer muito você, Fernando. Quem sabe, se ele tiver um tempinho ao final, ele faz uma participação. Aqui ele entra e faz um convite. Se ele quiser, ele entra ao final, te reserva um minutinho, ele dá até o depoimento sobre você e faz o convite, porque nós queremos muito ter o Fernando aqui como mentor de algumas mulheres aqui, e ele é uma excelente conexão e foi que me apresentou a Franciele, a Tassiane, também aí de Curitiba. Então, Franciele, olha, eu coloquei um título da live, você viu? Eu vi, aham, ela Ela saiu. saiu da caverna e quer falar com você. Então, eu Exato. gostaria, Franciele, que você, primeiramente, se apresentasse, faça um pouquinho de você e depois a gente começar a dizer por que desse título, o que nós estamos querendo falar para o pessoal. Tá. Eu sou Franciele Cristalino. Hoje eu Cristalino, sou gente. bancária. Eu sou bancária, sou mãe, tenho 2 filhos, o Matheus, Matheus e Patrick. Sou casada com o Alex também. E assim, eu fazem 13 anos que eu moro aqui em Curitiba, eu sou do norte do Paraná. Eu vim de Iretama. Não sei se a Jussara aí conhece o pessoal que veio. Na verdade, é de Águas de Jurema, distrito. E é uma cidade muito pequena, Jussara. E eu vim para Curitiba, larguei minha família lá, deixei tudo para trás e vim para Curitiba para correr atrás de um sonho, né? Todo mundo corre atrás dos seus sonhos. Mas esse sonho, às vezes a gente paga um preço caro por ele. A gente paga um preço muito caro porque a gente tem que eu sempre digo que ir atrás do propósito é fácil, mas o difícil é viver o processo. E quando eu digo que eu entrei na caverna, fez parte desse processo também. Mas hoje eu não quero que ninguém entre nesta caverna onde eu entrei. Por isso que eu gosto muito de falar. Hoje eu falo.
Eu falo com propriedade, eu falo assim, sem vergonha do julgamento ou sem medo. Não. Por quê? Porque eu sou feliz de ter conseguido sair. E eu não quero que as pessoas entrem. Porque tudo isso precocemente pode ser evitado, né? Franciele, nós começamos a falar, nós já batemos papo, já conversamos algumas coisas da sua vida, e eu gostaria que você fizesse também assim, um resgate. Qual foi a culminância, o ponto alto da sua vida, onde você percebeu que você estava perdendo o controle da sua vida até você entrar nessa caverna e depois nós vamos falar sobre a saída. O que você acha, como mulher, o que levou a esse pico aí até você sofrer, vamos dizer assim, ter um boom aí, você quase entrou em depressão? Na verdade, assim, Jussara, o ser humano, nós vivemos numa panela a nossa vida é uma panela de pressão. E a panela, quando você vai enchendo ela, ela explode. Chega uma hora que ela explode. E um acúmulo de muitas coisas que eu fui ao longo desse tempo, vim embora, larguei minha família, vim para Curitiba, vim atrás. Meu grande sonho era entrar no banco. Eu entrei no banco, saí lá do interior, uma menininha, eu brinco assim que eu não sabia nem falar direito. Então, a pessoa vindo de uma cidade de 3 mil habitantes para uma capital, né, já é uma mudança radical, assim. E eu vim, consegui, passei pelo processo. E eu sou uma pessoa, assim, sempre fui muito alegre. Eu gosto de conversar, eu gosto de brincar, eu brinco assim que eu tiro sarro de mim mesmo o tempo inteiro. Imagino das pessoas, né? Então, assim, é o tempo inteiro, o tempo todo. E, de repente, eu fui percebendo que eu fui parando essa alegria, essa vontade de conversar, de brincar, de cantar. Eu sempre brinco que eu canto muito uma música que eu gosto, que até fiz o Fernando cantar, viu? Na mentoria. Porque ela diz isso mesmo. O pessoal do banco que tá ali vai falar, meu Deus, ela vai cantar a gaivota. Canta, Franciele. Sabe? É uma música assim, gaivota que voa alto, voa tão longe, sabe? Eu fiz o Fernando cantar essa música, pensa, Jussara. E neste momento, eu parei de cantar. Eu parei, literalmente, eu parei. E as pessoas falavam para mim, Fran, você tá tão diferente, o que tá acontecendo? Você perdeu teu brilho, você perdeu tua luz. E eu sentia muita canseira. Eu sentia uma canseira, assim, tão grande, sabe? E eu falava assim, nossa, mas eu acho que eu só tô cansada do dia a dia, né? Do trabalho, mãe, profissional e estudando. Eu falei, só tô cansada. Eu vou deitar e vou dormir e vai passar essa canseira. Mas na verdade, não. A canseira não passou. Ela aumentou. Ela aumentava cada vez mais. Mas eu não observava os sinais do meu corpo. Eu não observava que aquilo que estava acontecendo comigo era um processo de depressão. E eu sentia assim sempre, eu brinco que as pessoas falam que sim, que eu sou vaidosa. Eu falo, eu não sou vaidosa. O pessoal fala, você é vaidosa. E realmente, eu não fico sem esmalte, eu não fico sem o batom, eu não fico sem o brinco, meu cabelo sempre eu gosto de estar arrumada. E eu parei, Jussara. Eu literalmente parei. Eu ia no trabalho, as meninas falavam, nossa, como a tua unha, né? Você sempre usou tão bem feita, o que está acontecendo? E eu falava assim, não, se a tua tá feita, a minha tá tudo bem, a minha. Tipo, eu cheguei assim a esse ponto. Mas o ponto mais difícil para mim foi quando o meu filhinho de 3 anos, eu me emociono, porque eu sempre ligava quando eu saía do meu trabalho. Para você ter ideia, eu não ia de ônibus, porque eu ia de ônibus porque eu tinha pânico de dirigir, mas eu não sabia que já era do processo. E eu liguei pro meu filhinho, ele tinha 3 anos nessa época, e eu sempre ligava, oi meu amor, tudo bem? Como você está? E naquele dia eu liguei e falei, oi filho, tudo bem? E ele falou, mamãe, por que você tá tão triste? Aqui, para mim, acabou comigo. Mas mesmo assim, Jussara, eu achava que eu ia para minha casa, ia dormir, ia tomar um banho e ia passar. E fui deixando.
E isso foi deixando 6 meses, 7 meses, 8 meses. Até que um dia me deu uma crise muito forte de ansiedade. Era num domingo. Eu falo que eu não tem coisas na vida que a gente nunca esquece. Você passa e aquilo vai marcar. E eu estava sentada no sofá e eu só lembrei e falei assim pro meu esposo, me leva para o hospital. Do nada, assim, me leva para o hospital que eu tô pegando fogo, tá me dando um infarto. E ele, na hora, porque eu nunca vou para o hospital, ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, me leva para o hospital. Mas aquilo já pegava fogo, meu braço, meu corpo, assim, e eu tava com falta de ar. E fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico só olhou e falou, a sua esposa é uma panela de pressão que acabou de explodir. E ela precisa fazer tratamento. Mas o pior, Jussara, de tudo isso é o julgamento das pessoas. É as pessoas falarem assim, nossa, mas você tem o trabalho dos seus sonhos. Você sempre sonhou estar ali. E nesse momento que eu adoeci, eu estava participando de um processo para mim, para minha promoção. O cargo que eu tanto sonhei, eu estava passando por esse processo. E quando o médico falou, você precisa começar o tratamento com um psiquiatra, eu surtei mais ainda, né? Porque eu não estava doente, eu não era louca, eu só estava cansada. E mesmo assim, ele me deu a medicação, vim para casa, dormi o dia inteiro, sabe? Não sei nem como, eu dormi o dia inteiro, a noite toda. E no outro dia, por não aceitar que eu estava doente, eu fui trabalhar. E quando eu cheguei lá, eu não conseguia ficar, porque eu só chorava. Mas hoje eu falo assim que a gente não queira passar o que uma pessoa com depressão, com crise de ansiedade, passa, porque é uma coisa assim que é surreal, não dói só a alma, ele não dói só o corpo, ele dói o corpo e a alma. Você adoece e não é como uma dor de cabeça. Você tomou um medicamento hoje, amanhã você vai estar boa, não é assim. Eu queria só fazer uma pausa, me perdoe, Sim. Franciele, só para a gente não perder sobre esse período, né? Ou seja, você estava numa fase profissional bacana, veja bem. Lá em cima. Fase, aparentemente é a família estruturada, né? Sua família estruturada, uma fase profissional bacana, e mesmo assim. Então, eu gostaria de pontuar isso, porque muitas das vezes as pessoas pensam que a depressão, ela só vem quando você está lá. E às vezes a gente não entende. Você enfrentou, isso é um alerta já, ela vai continuar. Só para. E até peço a vocês, quem tiver agora aqui, envia o aviãozinho. Acho que a Laura entrou. Laura, eu não sei se você tem o Instagram da Silvia, envia para ela, fazendo um favor. Então, é para a gente, nós que estamos aqui ouvindo a Franciele, já é um alerta o que ela está passando para a gente, né? O cuidado que a gente deve ter, porque mesmo que a gente não fale, né, Franciele? Às vezes tem um olhar de julgamento. Como assim? Será que é frescura? O que aconteceu? Então, é muito interessante. Eu quero que você fique muito à vontade para continuar dando seu depoimento aqui. Por favor. E assim, aí, Jussara, igual você falou, o julgamento das pessoas foi o que mais me atrapalhou no meu tratamento. Justamente por isso, porque assim, eu estava no processo, estava no melhor momento profissional. Eu estava já para ir para São Paulo, ficar 20 dias lá para mim assumir minha promoção. E minha família, meu casamento, gente, de verdade, o pessoal que está na live me conhece e sabe que eu tenho uma família assim, muito estruturada, igual a Jussara falou. E eu ouvia falar assim, mas nossa, você com depressão? Não é possível. Não, mas como? Você tem o trabalho do seu sonho, você tem um marido que te ajuda, você tem um filho maravilhoso, você tem a tua casa maravilhosa. Por que você está assim? Muitos, igual você falava assim, será que é preguiça? Será que é... E isso, Jussara, o que acontecia comigo? Me afastava mais do meu tratamento. Me afastava mais. Porque eu não aceitava que eu estava doente e eu não aceitava que eu precisava me afastar para mim começar o tratamento. E foi quando eu tive uma crise muito... Olha para você ver o ponto que eu cheguei. Fui trabalhar
quando eu cheguei lá, eu tive uma crise muito forte. Uma amiga falou, você não tem condições, você tem que ir para casa. Eu peguei um táxi. Quando eu saí, Sara, eu entrei, eu falo assim que Deus, ele sempre está cuidando de nós, em todos os momentos da nossa vida, e mandando os anjos. Naquele momento eu entrei, me arrepia, eu falo que eu queria muito achar esse senhor que me acolheu, porque assim, foi um anjo que Deus mandou. Quando eu entrei no carro, ele perguntou, para onde a senhora quer ir? Eu falei, não sei, para onde o senhor quiser me levar. E eu não tinha noção para onde eu estava indo, né? E eu não queria esperar meu esposo chegar lá para me buscar. Aí ele falou, não, mas qual hospital você quer ir? Eu falei, não sei, me leva para qualquer lugar. E ele começou a conversar comigo. E ele falava assim, não, qualquer lugar eu não posso te levar. Você precisa... Aonde você mora? E ele começou a fazer perguntas. Até que, de repente, ele falou assim, esse hospital eu sei onde é. Aí eu falei, fica perto da minha casa. E neste momento ele me levou até o hospital. Falou, você quer que eu espere alguém chegar? Eu falei, não precisa aqui, eu já tô aqui, eu vou ficar aqui. Daí meu esposo chegou lá e tudo. Então, assim, se fosse uma pessoa maldosa, né, naquele momento, o que teria acontecido? Porque eu estava, né, completamente assim, fora de mim. E naquele momento o doutor falou, ela não responde mais por si, ela precisa do tratamento. Eu falei, não, eu não vou na clínica, eu não tô louca. Eu não tô louca, eu não tô doente, eu não posso ir. E quando eu fui, meu esposo falou, não, você vai na clínica, você vai ter que fazer o tratamento. Por isso que é tão importante as pessoas ao seu redor, porque naquele momento, às vezes, a gente não tem força sozinha. E quando eu cheguei lá, Jussara, o doutor falou assim, você falou a mesma coisa que o outro médico me falou. Você é uma panela de pressão que está prestes, já explodiu. Não está prestes, já explodiu. E eu falava para ele, não, doutor, eu não vou largar minha promoção. 6 anos lutando por causa dessa promoção, eu não vou largar. E eu chegava para ele e falava, olha, doutor, todo mundo da família fala, como que eu vou largar uma promoção? Eu vindo lá do interior, consegui vencer, como que eu vou largar essa promoção? E aí foi quando ele chamou, na próxima consulta, ele pediu para ir alguém da família. Ele chamou, falou, olha, eu preciso que alguém venha com você, eu preciso conversar com alguém da sua família. Foi a partir daquele momento, Jussara, que eu entendi que eu estava doente, que eu precisava fazer o tratamento. Mas foi quando as pessoas ao meu redor, próximo de mim, pararam de falar. Por que pararam? Porque o médico falou para o meu esposo, olha para você ver, foi preciso um médico chamar e falar, ela não está com frescura, ela está doente. E a partir de hoje, quem se aproximar dela, se for para falar, para ajudar, sim. Se não, não se aproxime. Não fale. Porque isso de falar para ela que ela é forte, que ela tem o melhor trabalho do mundo, que ela tem a família maravilhosa, isso daí está acabando com ela. Você vê como é importante, né, a pessoa saber, ela saber os sinais, os primeiros sinais que está acontecendo com o corpo, o sono, o meu sono, eu dormia, tudo que eu fazia durante o dia eu sonhava à noite. Então, eu não desligava. E quando foi que eu fui nesse médico, assim, que foi um anjo que começou, eu falei, não, doutor, eu não posso me afastar agora. Eu preciso assumir. O meu foco era a minha promoção, Jussara. Tanto que eu tava tão assim, que eu queria aquela promoção, porque eu tinha lutado muito por ela. Eu não queria desistir dela. Eu achava que se eu me afastasse, eu estava sendo fraca. Eu estava largando tudo e eu não queria aquilo. Eu não queria ser dependente de medicamento. E eu comecei o tratamento e me afastei por 15 dias. 15 dias? Não, olha só, Jussara, 15 dias. Mas eu não me conformando, eu voltei para o meu trabalho. Quando eu voltei, no outro dia eu não consegui ir mais. Não consegui ir, eu fiquei 15 dias de cama, que eu não sei te dizer o que aconteceu comigo nesses 15 dias. Porque eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de levantar, eu não tinha... E o que mais me doía era porque eu sempre quis sair, eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito feliz, eu sempre quis
tal mundo. Eu falo assim que saí do interior. Pra você ter ideia, com 13 anos eu vim para Curitiba. Só eu com uma tia minha que está aí na live. Eu vim porque meu sonho era ser modelo. E eu vim, fiz a formatura e falei, mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Falei, não, não quero. Então, para mim, desistir de um sonho que eu estava lutando era muito triste para mim. E a partir do momento que o médico falou assim, você não vai para São Paulo. Você não pode ir para São Paulo. Você tem que agora ficar perto da sua família e começar o tratamento. Aquilo para mim foi a mesma coisa de me dar assim um tiro para mim. E quando eu vi que a coisa estava muito séria, foi quando assim as pessoas, eu não gostava mais das pessoas virem na minha casa. Eu sempre gostei muito de casa cheia, todo mundo que me conhece sabe disso. As pessoas vêm na minha casa e falam: "O quarto já é meu, o quarto esse é meu", e aquilo, e eu falava assim, as pessoas perguntavam: "Você vai estar na casa?" Eu falava: "Não, não vou estar em casa no final de semana". Eu me afastei totalmente das pessoas. Mas eu sempre digo, o julgamento é o que mais machuca. É o que mais atrapalha, sabe, Jussara? Nesse É, processo. Franciele, só o tempo que você bebe uma água aqui, quero aproveitar e agradecer as meninas aí do Paraná que estão aí prestigiando, as amigas da Franciele, muito obrigada. E não saiam não, que depois eu tenho um aviso para dar. Nós estamos aí com um polo aí em Curitiba e vocês estão convidadíssimas para juntar-se a nós, tá? Mas, voltando, Franciele, esse ponto, sabe? É o julgamento. E eu quero deixar muito claro aqui que o julgamento, muitas das vezes, não precisa ser falado, não precisa ser verbalizado. Tem várias formas que a gente está julgando, que a gente julga as pessoas e não percebe. Então, querida, continue, por favor. E aí, Jussara, quando eu comecei o tratamento, que eu decidi, mas foi uma escolha, eu sempre digo que o tratamento de depressão, a pessoa precisa querer sair dela, porque senão não consegue. Quando eu decidi que eu ia me afastar para fazer o tratamento, eu vi que eu estava doente e que eu precisava de tratamento, realmente. Então eu comecei a correr atrás, eu comecei a tomar medicamento, eu tomava o medicamento, eu brinco que eu tomava medicamento para dormir e para acordar. Era sempre assim. E eu cheguei na porcentagem máxima lá do sertralina, tomava o remédio ali para dormir, mais o sertralina. E o meu trabalho, eu me afastei por 3 meses do meu trabalho. O INSS me afastou. E quando eu me afastei, Jussara, foi nesse período que eu me afastei que eu fiquei esses 15 dias que minha mãe veio para cá, teve que ficar aqui comigo, com meus filhos, com meu filho. E assim, veja quantas pessoas têm que se envolver para te ajudar. E é tão bom quando você tem essas pessoas do seu lado. Eu tive que abrir mão da minha promoção. Eu abri mão da minha promoção por causa do meu tratamento, porque a única coisa que eu queria na minha vida era sarar. Eu queria tanto sair. É uma dor, gente, sério, quem não passou, não queira passar. Não queira viver isso, porque é uma dor tão grande que ela dói demais, dói a alma, dói o espírito. E eu só queria sair. E quando eu comecei, ia no psiquiatra toda semana, ia no psicólogo, mas a medicação não fazia efeito para mim. Toda semana eu tinha que mudar a medicação. Toda semana eu mudava, porque não fazia efeito para mim. Até que, graças a Deus, eu consegui uma medicação que controlou. Mas eu ia muito na igreja. Eu falo assim, minha psicóloga fala que o que me curou foi a minha fé. E realmente, Jussara, foi a minha fé. Eu chegava na igreja, eu sentava assim, eu olhava para o altar e falava assim: ai, eu não consigo pedir, mas eu estou aqui. Era a única coisa que eu falava, Jussara. Era a única coisa que eu só olhava assim e falava assim: Senhor, eu não consigo pedir, mas eu estou aqui. E todo domingo, toda quarta, toda sexta, eu estava lá. Eu estava ali, sabe, pedindo e falando para Deus
que eu não conseguia, eu não tinha força, mas que eu estava ali. E isso foi durante 3 meses na minha vida de terapia. É isso que nós vamos chegar a esse ponto, né? Mas você vai começar a relatar para a gente, né? O seu processo de cura. Aliás, você já começou. Mas se você tivesse que destacar um ponto que você imagina que te levou a entrar em depressão, você teria um motivo específico? Você conseguiu identificar ou não? Jussara, na verdade, a gente vive uma vida muito corrida, né? E a gente quer ser perfeita demais. Depois, eu era perfeccionista demais. Eu queria tudo muito certo. Eu não me atrasava um minuto. Eu não tinha, eu brinco assim que eu nem sabia o que era cartão de crédito. Hoje, meu Deus do céu. Não, mas assim, o perfeccionismo me levou a isso. Eu não conseguia falar não para as pessoas. Eu não conseguia. Se você falasse assim, nossa, eu gostei desse brinco, me dá? Ok, tá aqui, é teu. Então, isso foi acúmulo demais. Gerou que você querer demais no trabalho ser o melhor, ter aquele, você querer ser muito competitivo demais. Aí você querer dar conta do teu trabalho lá fora, você ser mãe, você ser mulher. E assim, a minha casa não tinha um papel fora do lugar, porque eu ficava ali o tempo inteiro. Então, na verdade, o meu foi um acúmulo de muitas coisas durante muitos anos. Por quê, Jussara? Quando eu morava no interior, eu morava numa cidade e eu estudava em outra. Dava 52 quilômetros de ida e volta. E nesse, não tinha nem banco para me sentar. Eu vinha sentada na escada do ônibus. Mas eu sempre quis, sempre tive vontade de lutar. Então, na terapia, chegou-se, né, o que foi um acúmulo de muitos anos que eu fui levando, que a gente vai correndo atrás e vai tentando buscar e lutar, e chega uma hora que o corpo não aguenta. E eu não me permitia. Vamos supor, num sábado. Eu vou largar minha casa, meu filho, e vou pro salão. Eu não me permitia. Eu já cheguei ao ponto de... chegava na sexta, eu ficava até 2, 3 horas da manhã limpando a minha casa. Nem tinha o que limpar, mas eu tava ali limpando. Então, eu não me permitia sair para mim tomar um café com as amigas. E isso que foi fazendo com que eu adoecesse. E hoje, se você for como você hoje, né? Agora nós vamos partir para a segunda etapa. Você vai dizer como... Você já começou, né? A dizer como você saiu e como você está hoje. E aí envolve tantas coisas que eu vou deixar você falar. Mas o ponto inicial começou com pequenos sintomas, né? Vamos dizer assim. Quais foram os primeiros sinais que você, para a gente resumir essa parte, que você percebeu? Que você poderia dizer para a gente hoje? Muita canseira. Uma canseira, assim, que não é uma canseira, assim, é uma canseira do dia a dia. Uma canseira que eu olhava na escada da minha casa e falava, nossa, por que eu comprei uma casa com escada? Né? Eu cheguei a olhar e falava assim, para que eu comprei uma casa com escada? E eu estava no meio das pessoas, eu não sentia mais bem estar ali. Eu estava ali no meio, mas para mim já não fazia mais sentido. Eu me isolava. E isso, além de me machucar, eu machucava as pessoas também, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo. E foi esses pequenos sintomas que eu não percebia, que hoje de fora eu vejo, sabe? E assim, eu dormia e eu acordava no outro dia mais cansada do que quando eu ia dormir. E isso são já sintomas, já é que você não está bem. Eu falo assim que o perfeccionismo já é um sintoma. Quando a pessoa é aquele perfeccionista, já é até doente, já é um sintoma também. Tudo isso foi juntando, mas eu não fui dando conta. Eu achava que era a minha vida, a rotina do dia a dia.
Falava, é a rotina do meu dia a dia, é o trabalho, é casa, é filhos. E eu não fui juntando esses sinais. Até quando eu emagreci tanto que chegou um dia eu fui almoçar. Eu coloquei uma folha de alface e um pedaço de carne. Aí minha amiga olhou e falou assim: você não está bem. Eu falei, claro que eu tô, só não tô com fome. Eu perdi. Tem muita gente que tem a depressão e da ansiedade, ela come. Eu não. Quando eu estou ansiosa, eu paro de comer. Mas mesmo esses sinais eu Ignorava. eu ignorava. Eu achava que tá tudo bem, assim. E uma coisa assim, Jussara, que é muito forte principalmente depressão e ansiedade, tudo, você não quer que ninguém te toca. Por isso que tem muitos casais que se separam quando a pessoa tem depressão, quando a pessoa está muito estressada, porque você não quer que o outro te toca. Isso dói até no tocar. Como é uma coisa tão séria que você é tocada, você não quer. De tanto que você se afasta das pessoas, você se afasta até da tua família, dentro da sua própria casa. Mas tudo isso eu ignorava. Eu achava que fazia parte do dia a dia das Era pessoas. só um cansaço, um acúmulo, né? De Uma... tarefa. Exatamente. Franciele, querida. Bem, agora nós vamos já pular e você na parte onde você buscou a fé e buscou Deus, para que você saísse. A partir daí, como que começou a sua recuperação até como você está hoje? Presta atenção, gente. Gente, não é fácil. Não foi fácil e não é fácil. Infelizmente, ele é um processo muito lento e demorado. Eu tenho, se tem um tratamento assim que eu levo muito a sério, Jussara, é esse. Quando eu comecei, eu ia na igreja, eu buscava. Quando foi o médico falou: olha, Fran, infelizmente você fica sozinha na casa? Eu falei: fico. Ele falou: a partir de hoje você não vai poder ficar mais. Aí me ligou a lanterna. Eu falei: não, eu não quero ir no hospital de dia, sabe? Aquele que você vai de manhã e volta embora à noite. Falei: não, senhor. Aí foi quando eu comecei a ir todos os dias na igreja, a pedir, porque eu sempre fui muito da igreja. Mas naquele momento que eu estava passando por esse período, até isso eu me afastei. Porque eu não tinha coragem de ir. Tinha muita. Como eu não dirigia, eu tinha esse pânico para dirigir, eu pensava, olha para você ver, Sara, que eu ia pegar o carro, que eu ia atropelar alguém, que eu ia matar alguém. É uma coisa assim muito louca. E quando eu comecei aí, eu comecei com a psicóloga e mais a psiquiatra. E daí eu fui indo para a igreja, fui buscando e eu fui aceitando o tratamento. Uma das coisas que a gente precisa é aceitar. Aceitar que você está doente, aceitar que você precisa do tratamento e precisa de ajuda. Muitas vezes eu sempre gostava assim de tomar um vinho e uma caipira assim, mas bem leve. E com a medicação eu nunca mais tomei. E às vezes eu chegava em algum lugar e as pessoas falavam assim: ah, ela não bebe porque ela tem que tomar remédio. E isso eu ficava chateada. Hoje eu não ligo mais. Hoje eu mesmo já falo: eu não bebo porque eu tomo remédio para ser feliz. Porque é a partir do momento que eu aceitei, Jussara, não ligo mais o julgar. Muitas pessoas olham para mim e falam: não, você não tem depressão, você nunca passou por isso. Sim, passei. Então foi quando eu realmente aceitei. Eu aceitei que eu estava doente e eu aceitei que eu precisava desse cuidado comigo. A partir do momento que eu comecei a ver que eu precisava desse cuidado comigo, eu comecei a evoluir no meu tratamento. Antes, eu não conseguia, Jussara, deitar e assistir um filme, uma série, porque eu achava que eu não podia, que eu não era, que eu não tinha Você não era produtiva. isso, que eu não era produtiva.
que eu não podia deitar e assistir um filme, uma série que eu gostava, porque eu ia estar perdendo muito tempo disso. E quando foi esse período que eu me afastei, que eu tive que começar esse tratamento mais sério, eu realmente comecei a ver que eu estava cobrando demais de mim. E muitas pessoas, às vezes, que está do seu lado, acaba que você se cobra e ela te cobra mais ainda. A vida vai te cobrando mais ainda. E quando eu comecei a levar mais leve, esses 3 meses que eu fiquei afastada, eu fui me conectando comigo mesmo. E eu sempre digo uma coisa, que você só sai da depressão outra pessoa, ou você não sai dela. Então, a partir do momento que eu descobri isso, eu comecei a evoluir com o meu tratamento. Mas eu levava muito a sério. Era terapia, era psiquiatra, era medicação, muito, muito certinho. E nisso eu vim num processo de melhora. E quando eu já estava bem, eu engravidei do meu segundo filho. Aí foi uma luta, porque eu tomava medicação, sabe? E eu estava grávida e a medicação não podia. E foi quando, mas nesse momento, com as graças de Deus, eu já tinha tirado a medicação da noite para dormir. Mas porque eu decidi, falei, a partir de hoje eu vou tirar essa medicação para dormir. Fiquei 2 noites brigando com sono. Dormia um pedaço, daí no outro dia eu tava um pouco mais cansada, eu dormia a noite inteira. Aí eu deixava. O médico falou, você vai comprar o remédio e vai deixar. Esconde de você. Você sabe que ele está ali à noite, mas não toma só se você realmente não conseguir. Então tinha noite que eu estava muito cansada, eu tomava medicação para dormir. Nisso, aos poucos, eu fui tirando. E com as graças de Deus, eu me libertei dele, da medicação da noite. E nisso eu engravidei. Quando eu engravidei, começou esse processo, porque assim, os hormônios mudam muito. E o medo do médico era de uma recaída minha. E ter que aumentar a medicação novamente. Mas eu sempre, com muita fé, eu falava, Senhor, se o Senhor me deu esse filho agora novamente, é porque eu sou capaz e eu vou conseguir. E tive muitos problemas na gestação, tive pré-eclâmpsia, tive minha pressão, eu tava assim, em casa, fui numa consulta, cheguei lá, o médico falou, sua pressão tá estourando, você precisa ir pro hospital agora. E eu não sentia nada. Então e eu engordei 32 quilos, sabe? Do meu último filho. E olha para você ver como que, a partir do momento que você sai, que eu falo que é um processo de evolução, você se conhece e você começa a se amar novamente. E quando eu ganhei o meu filho, eu olhei e falei, meu Deus, eu não vou conseguir perder. E mesmo assim, eu perdi os 32 quilos, eu fiz abdominoplastia, fiz a mama e não precisou aumentar a minha medicação. Então, assim, esse processo ele é dolorido, muito, porque eu comecei com 150 de sertralina, hoje eu tomo 100. Para mim já é um grande avanço eu ter tirado 50 miligramas. Não tiramos mais porque começou a pandemia, o médico achou que não era o momento e a gente deu uma estabilizada assim nos 100 miligramas. Mas hoje eu falo que eu faço a manutenção da depressão, da ansiedade, mas hoje eu me conheço, sabe? Hoje eu sei que quando eu estou cansada do meu dia a dia, estou cansada, e quando eu estou tendo uma recaída. Então, quando as lanterninhas já acendem, eu já sei o que está acontecendo comigo e com o meu corpo. Por isso que é tão importante a pessoa se conhecer. Porque a pessoa, ela não deixa a chegar ao ponto que eu cheguei. Se eu tivesse observado os sinais lá atrás, eu não estaria até hoje. Faz 7 anos que eu tomo a medicação. E para você ver o quanto o processo é lento. Tem quanto tempo, Franciele? Oi? Tem quanto? 7 anos? 7. Hoje, agora, nós vamos falar um pouquinho como que você está hoje.
Uhum. Por exemplo, eu conheci você, estou conhecendo agora, né? Uhum. Através da live, conversamos antes. Antes é através do Fernando Cunha. Eu pedi a ele, me indicam as mulheres com conteúdo bacana. Ele me indicou primeiramente a Tassiana, eu não sei se ela está aí ainda, uma maravilhosa. Ah, e a Tássia é maravilhosa. E depois você. Hoje, Tassiana, como que você está, assim, profissionalmente? Vamos colocar o que de novo que está surgindo aí? Eu já sei, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse. O que você está buscando para você agora? Ou já encontrou, né? Eu pulei um pedacinho ali quando eu falei da melhora, porque depois de 3 meses que eu me afastei, eu voltei. E com 8 meses já tinha sido promovida novamente. Então, às vezes, a gente acha que você dá um tempo, você se cuidar, você fazer o tratamento, vai atrapalhar a sua carreira. Não, pelo contrário. Porque Deus prepara nós a todo momento, Ele está trabalhando e nos lapidando a todo momento para a gente evoluir. E quando eu voltei, eu fui tão bem acolhida, em 8 meses já estava assumindo a minha promoção novamente. E hoje, sempre, eu gosto muito dessa coisa de palestra, de motivação. Eu brinco que a pessoa motivada, eu sempre falo que eu motivada, eu vendo uma casa em cima do mar. Se eu tiver. Agora, se eu não tiver, não adianta. Pode me dar a melhor coisa do mundo que eu não vou conseguir vender. E eu acho que todo ser humano tem que ser assim. Ele tem que ser lapidado, ele tem que ser trabalhado, porque nós somos uma joia muito rara. E quando a gente sabe desse valor que nós temos, nós se tratamos com mais carinho. E muitas pessoas deixam o sonho, deixam de viver, porque lá passa por essas dificuldades da vida e acha que não vai conseguir mais, que não vale a pena. E quando a gente sai de uma depressão assim, Jussara, você vê que o mundo ele tem tantas coisas lindas. Porque neste momento de depressão você não quer mais nada, você acha que o mundo é só escuridão. Mas quando você sai dela, você olha assim e fala: meu Deus, como tem oportunidades no mundo, como as pessoas estão perdendo oportunidades, né? Igual você falou, café com mulheres, é uma oportunidade gigante para as mulheres. Às vezes a gente não tem uma pessoa igual a Jussara para nos levar para o mundo, né, Jussara? E, e hoje a gente vê o quanto a gente pode, as mulheres, quanto pode explorar esse mundo gigante. E quando eu conheci o Fernando, igual você falou, foi através desse, buscando esse outro meu sonho. Mesmo passando por esse momento, né, de depressão difícil, eu falei, não, eu quero mais. Mas agora, sabendo que eu preciso ter esse equilíbrio na minha vida, buscando esse equilíbrio. E quando a gente tem um café com mulheres, tem o Fernando como mentor, é esses anjos que Deus vai colocando na nossa vida para nos ajudar a caminhar, para o caminho ficar mais fácil. E talvez naquele momento, quando eu adoeci, eu não tinha esses anjos, essas pessoas na minha vida para me ajudar nesse caminho, né, Jussara? Olha, Tassiane, assim, um dos privilégios. A Tassiana escreveu aqui, deixa eu ver. Ah, cadê? Não, né, Tassiana, não. Deixa eu ver se eu olho aqui. O que eu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo e quem vai assistir essa live posteriormente é dizer o seguinte: ao longo dessa jornada, né, minha, trabalhar com mulheres, cada história que eu escuto, que a gente tem a oportunidade de compartilhar, eu me emociono. Por quê? Eu vejo, Franciele, Deus tem várias formas, né, de falar, de nos abençoar e dizer assim, ó, é possível. E você hoje está sendo esse instrumento, talvez nem você percebeu, talvez você está pensando que sou eu que estou projetando, mas é você que está falando para as mulheres aqui. É simplesmente a graça de Deus. Que eu quero te encorajar, Franciele, a você continuar a sua jornada
compartilhando, porque assim, no dia a dia é comum ver as mulheres se sentindo constrangida pela fase que ela está passando e às vezes por não ter quem a compreenda. Então elas se deparam sozinhas. E você observa que você tem o dom lindo da fala. Você fala muito bem. Você expressa muito bem. Então, use isso mesmo. Eu coloquei no título da live aqui, no flyer, que você é uma palestrante. E é sim. Então você tem. Eu estava falando ontem para alguém o seguinte: tudo que a maioria, ou quase todas, né? Coisa que nós passamos, Franciele, é nós recebendo autoridade para entender o outro lá na frente. Né? Você só vai entender uma mulher com depressão, você vai sentir a dor dela, porque você já passou, você já sentiu na carne o que é. Então, você tem autoridade para falar disso. Então, eu quero encorajar você a, quando você tiver um tempinho aí, vai escrevendo. Coloca isso no papel, dá um livro bacana, porque além de você ser uma base de sustentação para você seguir sua jornada, como palestrante, como uma mulher que vai levar cura para outras mulheres, e você tem ali o registro. Então, te encoraja a você escrever sua história. Não tenha vergonha, porque eu tenho convicção que vai abençoar muitas mulheres. E eu quero que você agora, por favor, se você puder, deixar uma mensagem final para as mulheres, para que elas, se porventura tiver alguma mulher aqui passando por algum caos e ela na sua saúde, que está refletindo nas suas emoções, e você imagina que você esteja com depressão ou muito triste, porque a tristeza, né, nem sempre é a depressão. Aqui tem uma autoridade no assunto. E ela vai te dar uma palavra agora, você deixa uma mensagem, Franciele, para essas mulheres que estão aqui e que vão assistir a live. Exatamente, é isso que você falou, Jussara. Nem sempre uma tristeza é a depressão. A depressão, ela é uma tristeza com muitos outros sentimentos. É um vazio muito grande. Mas o que eu sempre digo é que tenha fé. Tenha fé, não importa a sua religião, não importa o que você acredita. Tenha fé e não desista. Eu lembro de uma história que me marca muito quando eu era criança, que eu brinco assim, falo que um dia eu vou contar essa história de criança. Todo mundo dá risada, viu, Jussara? Mas eu não tinha dinheiro para comprar chiclete. E eu pegava o chiclete na rua mesmo. Pegava, porque eu era criança. E hoje, vendo aonde eu estou, eu falo para todo mundo, não desista, não desista. O processo é difícil? É difícil. É muito difícil. Mas eu sempre digo que Deus, Ele sempre está nos preparando para o próximo passo. E quando eu passei por tudo isso, hoje eu vejo que foi para me transformar na pessoa que eu sou hoje. Para mudar aquela Franciele que não sabia falar não, para essa Franciele que hoje sabe se posicionar e falar o não. Então, assim, não perca. E você que está passando por este momento de depressão, ansiedade, procure um médico, gente. Certo? Não é brincadeira. Não ligue para o julgamento dos outros. Ligue para você, o que você está sentindo. E busque ajuda. Eu sempre digo assim que às vezes o maior medo nosso é do outro. É o julgamento do outro, mas não tem. E entra um pouquinho de orgulho, né, Franciele, também, né? Orgulho, sim. Mas a partir do momento que você aceitar, você vai se libertar dessa doença. É um tratamento longo. Não desanime no caminho, porque ele tem dia que dá vontade de se animar, né? Mas aí eu penso que eu tenho muito mais para oferecer para muita gente. E muitas pessoas que precisam da minha ajuda, do meu conhecimento, da minha alegria. E eu
tenho que continuar. Então, se você está passando por este momento, não desista. Vá atrás de ajuda. Tem tanta gente hoje que pode te ajudar. E aqui nessa live nós temos, primeiro você, né? Nós temos uma mentora maravilhosa. Aqui no cantinho esquerdo, aqui em cima, sigam quem não segue, quem vai assistir essa live depois, sigam a Franciele Castilho. Mas Isso. também, Franciele, eu quero encorajar as mulheres o seguinte, existem instrumentos que a gente pode buscar ao longo da nossa vida. Por exemplo, nós temos aqui nessa live mulheres terapeutas, consteladora familiar, mentoras. Temos aqui o Fernando, mulheres. Você quer destravar, você quer falar bem, você quer... Enfim, busque o Fernando Cunha, o rei, o rei da oratória. O cara é fera, ele transforma água em vinho. Não é verdade, Franciele? É então, verdade. assim, e eu vou começar uma mentoria com ele, Franciele, com certeza. Então, eu encorajo você, mulher, e não, por favor, não fala, eu não tenho recurso. É investimento. Então, vai aos poucos, você procura aquele profissional, aquele terapeuta, e eu gostaria que as terapeutas aqui dissessem, eu sou terapeuta, vai se identificando aí, porque você pode... E existe muitas terapias online hoje que você pode procurar, não precisa necessariamente ser presencial. Inclusive o Fernando, que me apresentou a você, ele faz a consultoria, a mentoria online. Franciele, eu quero muito dizer o seguinte, as portas do nosso polo em Curitiba está aberta para você. Eu já tenho um pré-agendamento aí, a Tassiane, ela tem um pré-agendamento no dia 22. Eu não sei qual é a sua disponibilidade pela manhã, até porque você trabalha em banco. Mas eu vou passar seu contato para a Laura, que é a coordenadora aí em Curitiba, para para agendar um horário, tá? Para você lá dar seu depoimento, mas dizer que eu já quero você no café, você já faz parte do café. Aqui formalmente convite para que você faça parte e contribua, porque são muitas mulheres. E a sua dor, o que você viveu, hoje ele é remédio, vai ser remédio para as mulheres que estão assistindo. Te encorajo ainda, não esqueça, tá? Você vai escrever um livro, quer seja um e-book, não sei, mas vale a pena, tá? Escreva sua história, compartilha, e isso será uma ferramenta para a sua sustentação também, para você seguir com as suas palestras. Quero muito agradecer as pessoas que estão aqui, as mulheres. Tem várias mulheres de Curitiba aqui também. Tem a deixa eu olhar aqui que eu confundo o nome dela. Leoni. A Leoni, ela é consteladora familiar, ela palestrou para a gente no nosso inauguração aí em Curitiba. Gostei muito, viu, Leoni? Um dia você palestrar para a gente no online. Então, por favor, se unam aí vocês, junte-se a nós, quem é aí de Curitiba. É a Laura que está nessa live, é aí no Batel. Eu não sei se eu vou dizer o nome correto, mas é no Batel que nós estamos. Próxima terça-feira é nosso encontro aí, 9h30 da manhã até as 11h30. Não paga nada, não vamos pedir dinheiro. E você é muito bem-vinda. Esse é o Café com Mulheres. Quero dizer... Faço parte já. Você já é, com certeza. Vou torcer para você logo ter disponibilidade de horário para você estar com a gente. Mas já vai conversando com o seu chefe, pergunta a ele se ele te libera uma manhã. E aí você reúne as amigas e vai lá e palestra aí. Conhece a Laura, que é maravilhosa. A Laura é terapeuta holística. Ela é maravilhosa. Não sei se é terapeuta holística, mas ela é terapeuta com certeza. Pode deixar. Então, nós vamos encerrar essa live agradecendo a todos vocês, dizendo às nossas irmãs, amigas brasileiras. Hoje é um dia, essas últimas semanas, né? Está sendo semanas bem intensa, desafiadora, mas eu encorajo vocês a não perder a fé, sempre com foco na luz.
E a luz, ela nunca erra. Então, olhem para a luz sempre. Esqueçam o que está ao redor, o caos momentâneo. Mas vamos focar para frente, que lá é o nosso alvo. E muito bom ter você aqui. Adorei conversar com você. E eu me coloco à disposição que você precisar, viu, Franciele? Você é uma joia. Gratidão, Jussara. Gratidão pelo Fernando, né? Que o Fernando tá abrindo, assim, ele fala que nas mentorias ele brigava comigo, ele vai falar que não, mas ele brigava porque ele falava assim, eu sou o mentor, não é você? Porque eu falo demais, mas gratidão a ele por ter me, né, indicado para falar com você, foi uma honra e pode ter certeza, eu já faço parte do Café com Mulheres. Te agradeço muito, viu, querida? Ó, tudo de bom para você, sucesso e vamos estar juntinha daqui para frente, tá bem? Sara, então, Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Beijo. Gratidão. Muito obrigada. Bye, bye. Até a próxima segunda-feira, gente, que tem live. Bye, bye.